Como todos nós, fomos chamados, comissionados para ganharmos almas para o reino dos céus, tal como nós explicamos na última aula o valor e a importância de uma alma. Se não, vejamos agora aí na página 143, vamos caminhar um pouco mais rápido aí, na página 143, a autoria das epístolas joaninas. Página 143 das Epístolas Joaninas, vamos observar aí no 1.2 do nosso livro. Vamos falar sobre a autoria destas Epístolas Joaninas. Antes, porém, é importante enfatizar, vale-se dizer e importante lembrá-los que além das Epístolas Joaninas, a primeira, segunda e terceira Epístola de João, ela fora escrita pelo apóstolo João, que nós acabamos aqui de falar, de mencionar as suas origens. Mas além das epístolas joaninas, 1º, 2º e 3º João, João também escreveu o 4º evangelho. Lembra daquele evangelho? Também o Apocalipse foi escrito por ele. Os evangelhos, o 4º evangelho, por exemplo, foi escrito por ele, com um objetivo diferenciado, inclusive, do objetivo aqui que está expresso aqui na primeira, segunda e terceira epístola de João, como também é diferente o conteúdo que ele escreve lá em Apocalipse. E por causa dessas diferentes visões, algumas dúvidas principalmente os teólogos liberais, tiveram algumas dúvidas e alguns questionamentos se de fato teria sido João o escritor das epístolas petrinas, como fora ele também o escritor do 4º evangelho, aquele único que não é sinótico, e também do Apocalipse. Quando eu falo de sinótico, queridos, é importante ressaltar aqui que o evangelho de João é o único que não é sinótico. Dos 4 evangelhos, o 4º evangelho aqui escrito aqui por João é o único que não é sinótico. Por que essa questão de sinótico, pastor? Sinótico nada mais é, por exemplo, do que nós dizermos que Mateus, Marcos e Lucas, inclusive nas Bíblias de alguns dos irmãos, estão lá assim, S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas, S. João. Então é importante dizer, porque muitas pessoas olham e dizem aqui, olha, vamos abrir em São Marcos, São Lucas, porque entende que aquele S. é edição. Não é, irmãos. Até porque depois da reforma, nós não acreditamos mais nessa questão de santos, pelo menos não da forma como a Igreja Católica prega, para nós o adorarmos, reverenciarmos. Todos nós somos santos e eleitos de Deus, não para sermos venerados nem adorados. Mas percebam que o que está falando aqui, esse S. não é de São João, não é de São Mateus, não é de São Marcos, nem de São Lucas. Ele está apenas dizendo Evangelho de Jesus. Porque o evangelho não é de João, o evangelho não é de Marcos, não é de Mateus, tampouco é de Lucas. Então o evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Então esse S aí não é edição, e está querendo dizer assim, segundo. Então todas as vezes que você vê lá S. não está dizendo aquilo ali que é São João, está dizendo evangelho de Jesus segundo. O S está referindo ali a essa expressão, evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Mateus. Esse aqui, por exemplo, o 4º evangelho. Então, o evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista, o apóstolo amado, a saber, o João. Então, o dele é o único que não é sinótico aqui. Por que não é sinótico? É porque os outros vão narrar histórias. Cada um vai narrar. Evidentemente que Mateus ele vai citar mais parábola. Evidentemente que Marcos ele vai citar menos parábolas. Nós vamos observar, por exemplo, que Lucas cita um menor número de parábolas do que o outro ali também, do que Mateus, por exemplo, mas são os mesmos casos, as mesmas visões que eles tiveram, ou o mesmo acontecimento que aconteceu, então é registrado no ponto de vista de Marcos, no ponto de vista de João e no ponto de vista de Mateus. Agora, a preocupação aqui, na verdade, de João no 4º evangelho, e por isso que ele não é sinótico, quer dizer, não é semelhante aos outros 3, porque ele traz uma visão diferenciada. Ele não fala, por exemplo, de nenhuma parábola. Ele vai falar, por exemplo, agora de 7 grandes milagres.
porque é importante para Pedro, e quando você vai entender aqui o objetivo do que Pedro estava querendo passar aqui, era muito claro. Assim como as epístolas petrinas, ela tinha a sua função, o seu objetivo, a função e o objetivo deste evangelho aqui que João escreveu, que João fez, que João compilou, que ele foi o autor aqui do quarto evangelho. Qual era a preocupação dele? Ele começa a mostrar aqui, e ele tem duas percepções bastante distintas. Ele vai tentar provar, e prova de fato aqui duas teses. A primeira tese que ele tenta provar aqui no quarto evangelho é que Jesus é Deus. Então essa é uma tese que ele prova por A mais B, e essa é a obrigação dele. Ele está preocupado em evidenciar, caracterizar e provar que Jesus é Deus. Já acabei de falar agora há pouco de uma afirmação dele poderosa, afirmando que nada do que foi feito no mundo sem Jesus teria sido feito, porque Jesus é Deus, o verbo era Deus. Então essa era a obrigação, e é o que ele está tentando provar. É esta primeira tese aqui, e para isso ele vai utilizar, por exemplo, 7 grandes milagres para provar que Jesus era Deus. Jesus fazendo a multiplicação dos peixes, Jesus andando por sobre o mar, o Jesus ali curando no tanque de Betesda, Jesus ali quando ele vai dar água da vida para a mulher samaritana. Então muitos milagres. Quer ver um outro grande milagre extraordinário? Lá em João no capítulo 11, a morte e depois a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias. Então Jesus ele utiliza, ou João utiliza-se aqui agora desta figura, nesses milagres acontecidos para vaticinar, para mostrar que Jesus era Deus, que somente sendo Deus, ele poderia efetuar e fazer estas coisas. Para que não houvesse dúvidas, para provar esta tese aqui, ele agora vai utilizar mais outras 7 expressões. E ele vai utilizar 7 expressões de Jesus como sendo eu sou. E só a título de informação, o número 7 é o número da perfeição, e por isso que ele faz 7, fala de 7 milagres. Por isso ele fala de 7 expressões dizendo Jesus eu sou, que Jesus é o grande eu sou. Só para lembrar, a expressão eu sou utilizada no Velho Testamento refere-se a um dos nomes do próprio Deus, nosso Deus Jeová. Então ele está provando aqui, e essa é a primeira tese que ele quer provar aqui no quarto evangelho, o evangelho segundo escreveu João, que Jesus era Deus. E uma outra questão que ele quer provar aqui, uma outra tese, é que por meio de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, agora por ele e para ele nós somos vivificados. Por ele e para ele, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e agora ele sendo o único caminho, ele sendo a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então ele está provando aqui agora que além de Jesus ser Deus, qualquer homem que quiser ir para o céu tem que ir por intermédio dele, porque ele é o único caminho. Então essa é uma questão, uma grande verdade que o Evangelho tenta explicar. Mas não quero me deter aqui muito sobre essa questão, porque queremos falar mais aqui sobre a Epístola Paulina. Não vou nem entrar na questão da parte lá que ele escreveu de Apocalipse e de João, porque vamos entrar aqui em uma seara e o tempo não nos permite. Vamos aqui para as Epístolas Joaninas. As Epístolas Joaninas, dentro ainda desse contexto aí, na página 143, da página 144. Quem foi o autor das epístolas? Já falei, foi João. Tem alguma dúvida, pastor, de que fora, na verdade, João, o apóstolo do amor, quem escrevera